Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz de Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito Boa noite, queridos amigos, boa noite, nossos internautas. Boa noite, Maria Eduarda, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? Maravilha. Boa noite, Marlene Cardeal, tudo bem? Boa noite, Renilda. Boa noite, Joel. Boa noite, Eduarda. E cadê a Chucinheiro? Hã? Não, acho que ela disse que não ia entrar, não. Boa noite, tudo bem, Joelma? Como é que tu tá? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Eduarda. Boa noite, Marlene. Boa noite, querida. Maravilha. É sempre uma grande alegria recebê-los na nossa casa, nesta sala, no nosso programa Alô Jovem. E diante de tanta emoção por estarmos aqui, por estudarmos o livro Missionário da Luz, porque trata ou retrata o processo reencarnatório, nós vamos convidar a nossa querida Joelma Dutra para que possa fazer a nossa prece inicial. Por favor, Joelma, fique à vontade. Como disse Jesus, onde houver 2 ou mais reunidos em seu nome, lá eu estarei. E nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. E agradecemos a presença desses amigos espirituais. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos, Senhor, de todo mal, agora e sempre. Assim seja. Que assim seja, amém. Deus seja louvado. É bom estarmos aqui. Mais cedo não conseguimos adentrar, mas agora estamos a todo vapor. E vamos que vamos. Vamos começar. Eduarda, o que é que você nos traz de novidade ao programa de hoje? Me diga aí. Oi? Que a gente consiga falar mais sobre o amor próximo e também como essa história de Segismundo vai mais para frente. E também que a gente consiga falar mais sobre a harmonização entre essas duas pessoas, que no caso fazem parte do livro em que estamos estudando, e que a gente consiga aprimorar mais sobre o que eles vão passar daqui para frente e o que eles estão passando. E você, Marlene? Eu vou lembrar do tema de mais cedo, o progresso, e que a lei que vigora, a lei que impera é o amor. Segismundo foi aceito por Adelino, Raquel, e toda uma pleide de espíritos que estão trabalhando, que a gente lembre disso sempre. Tem uma enorme família no invisível, cuidando da gente, nos estimulando ao caminho do bem, e que a nossa estadia na Terra seja uma estadia proveitosa e que dê tudo certo no processo reencarnatório de Segismundo. Muito bem, muito bem. Assim sendo, nós podemos retomar
os pontos mais significativos da obra a qual nós estamos confabulando para compreendermos o processo qual nos traz André Luiz sobre reencarnação. E aí ele vai dizer para nós, lá no parágrafo, onde diz assim: é lamentável, continuou o orientador, gravemente, que a maioria dos nossos irmãos encarnados na crosta tenham menosprezado as faculdades criativas do sexo, desviando-as para o vórtice de prazeres inferiores. E esse momento é a hora qual nos convida a repensarmos a direção e a maneira como nos foi passado, como nos orientaram a questão sexual. Porque até ontem, assim podemos dizer, a ideia que nós tínhamos era que o sexo é coisa suja, era coisa pecaminosa, era algo, digamos assim, algo realmente como se fosse uma palavra, gente, que me ajudem aí na palavra. Uma coisa feia que não fosse feito por Deus. Nesse teor. E aí ele vem dizendo aqui, as faculdades criativas do sexo, desviando para o vórtice de prazeres inferiores. Todos pagarão, porém, ceitil por ceitil, o que devem ao altar santificado, através de cuja porta receberam a graça de trabalhar e aprender na superfície da terra. Eu gostaria de ouvir comentários de vocês a respeito desta fala de Alexandre a André Luiz quanto essas faculdades criativas do sexo. Porque ele é a porta para o processo reencarnatório, né? Joelma? Vamos trabalhar na questão não só, eu vou ficar com o que ele disse que as faculdades criativas, não vamos nos limitar a enxergar o sexo como apenas os órgãos sexuais, o masculino e o feminino. A energia sexual é uma energia criativa. E toda aquela pessoa que empreende, toda aquela pessoa que dispõe do seu verbo para servir o outro, que sai propagando a palavra no caminho do bem ou qualquer outro caminho, aquilo ali é um ato sexual. A gente, aos poucos, vai ampliando o nosso estado de consciência e compreendendo. Toda aquela pessoa que tem aquele dinamismo, aquela vontade de produzir, tem um gás, independente da idade, ela tem o chakra básico e os chakras seguintes muito bem desenvolvidos por conta de que ela produz mais. Observe, tem idosos com um dinamismo, com vontade de viver, que muitos jovens andam meio que desanimados, só falam em cansaço. Então, essa energia é uma energia sexual, é através da energia básica que tem essa vitalidade, essa disposição. A gente coloca também que a libido ela é considerada uma energia criadora e de criação, né? Criadora no sentido da reprodução e da criação, que é isso que você acabou de falar, em que produz potencial. E muitas pessoas que canalizam essa energia para potenciais diversos, elas se tornam muito boas em diversas áreas. E muitas são as habilidades que podem ser desenvolvidas com a canalização dessa energia, né? É muito produtora, muito potente, é uma energia de potência muito grande. E lembrando também, um minutinho só, que toda aquela pessoa que não tem, não faz, não troca esse campo energético da sexualidade, ela também tem um poder muito grande de cura. Porque observa as grandes telas, os grandes artistas, sabe, a infinidade que a natureza nos mostra de como a energia sexual
ela reverbera entre nós. Eduardo, fica à vontade. Nós pensamos muito que, vamos se dizer que dizem que o mundo de hoje em dia está perdido, que tem várias coisas acontecendo, que tem isso, que tem aquilo, mas se parar para pensar, tudo isso acontece por causa de nós. Não nós que estamos aqui diretamente, mas depende da pessoa. Até porque se a pessoa não fizer nada para que o mundo se melhore, nada disso vai acontecer, até porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que, pode-se dizer, o que nós quisermos. Mas não é para a gente aproveitar disso que é para a gente terminar do que estamos se dizendo que está destruindo o mundo. Isso pode ser para a gente nos melhorar. Isso está acontecendo hoje com aquela pessoa. A gente fala assim, eu não quero que aquilo aconteça comigo. Mas para aquilo não acontecer com você, você também precisa fazer por onde. Até porque a gente muitas das vezes acha que aquilo só acontece com o outro. Aquela dali tá errada, aquilo dali vai acontecer com ela. Mas isso pode acontecer com a gente também. Até porque tudo que vai também volta. A gente falando do outro também poderia prejudicar a gente. E também pelo fato de que se a gente não fizer nada é para melhorar o outro também. Porque a gente tem que estender a mão. Até porque nós temos uns que ajudar o outro. Nós temos que fazer isso aqui na Terra. E também, a gente também não pode julgar o irmão pelo fato que ele está fazendo isso, que está fazendo aquilo que é errado. Algum dia ele vai perceber que aquilo é errado. Se ele não perceber, ele vai ter que voltar de novo para consertar aquele erro. Mas que nós sabemos que aquilo é errado e que nós não vamos fazer isso para a gente. Mas a gente pode aconselhar. E se não der certo conselho, nós vê e tenta mostrar aquele irmão o que é certo e o que ele pode fazer para ele se melhorar. Uhum. Ok. Recordamos, uma certa feita, um encontro de Divaldo com Chico Xavier. Então, ele trazia na sua alma aquela angústia com relação às questões sexuais. Mas com receio de perguntar a Chico, que de fato lia a alma, mas Chico Xavier, na sua sensibilidade, na sua beleza, naquela forma amorosa de enxergar a angústia do outro, Chico Xavier, então, passa a fazer uma comparação e a observar o germinar de uma flor. E a flor vai passando por todos aqueles processos está lá na terra, e ela vai germinando, vai tomando água, e ali na terra ela encontra todos os elementos necessários para criar forças, e então surgir da terra, florir. E ele vai explicar para ele, Divaldo, isso também é um ato sexual. É sexo, porque nós nos limitamos apenas à penetração. E o fato de penetrar não é apenas isso. O sexo não é apenas isso, vai muito para além. Tudo aquilo que nos dá satisfação e alegria na alma de fazer, nós produzimos a energia do sexo. Então, a partir deste momento, a partir desse programa de agora, as pessoas que nos ouvirão, com certeza, vão ter uma outra percepção, um outro olhar, um olhar mais amoroso e um olhar mais sacrossanto com relação à energia sexual. Porque os benfeitores afirmam, sexo é algo sagrado. Mas fazer sexo não tem nada de errado, desde quando realizemos isso de forma sóbria, de forma nobre, sem promiscuidade, dentro de um arcabouço harmônico, né? Vamos dizer assim, dentro dessa harmonia. Portanto, você que tem essas ideias, que tem esse campo da criatividade, continue usando essa energia fabulosa que restaura e cura. Muito bem. E como nós afirmamos no início, é a porta para o processo reencarnatório. Pode falar, Joelma. Nós somos criados dentro de crenças limitantes. Infelizmente. Que nos colocaram, como tudo que vocês comentaram um pouquinho antes, dentro de uma cultura de poda, de controle, né, em que manipulação, principalmente no corpo feminino. E muitos de nós, a liberdade ainda não foi conquistada totalmente, e muitas de nós
ainda trazemos conosco essas impressões muito fortes de que isso não pode, que isso está errado, né? Mas, à medida que vamos nos conhecendo, o autoconhecimento é extremamente importante, e tentar superar os traumas que tivemos da nossa infância, da criação, entender que as famílias das quais a gente vem também tinham limitações e elas nos passaram aquilo que elas podiam, né? Mas como a gente tem acesso hoje ao estudo, porque informação não é conhecimento, mas a gente pode transformar as informações em conhecimento desde que a gente passe a filtrá-las e produzir esse conhecimento de modo coerente, ético, né, que nos conduz ao progresso. Uhum. Uhum. Muito bem. Mais alguém quer falar alguma coisa? Lá na frente, ele vai dizer assim para nós: tentam arrastar a luz para as trevas e converter os atos sexuais profundamente veneráveis em todas as suas características em uma paixão viciosa tão deplorável como a embriaguez ou a mania do ópio. E o que nós acabamos de mencionar, ele diz, a luz, tentam converter a luz do sexo com a treva. Mas ele vai dizer, é profundamente vulnerável ou venerável em todas as suas características. É algo sagrado. É algo a ser reverenciado. Eu conheço um senhor, ele até já está na outra pátria, que ele dissera, assim, esse radicalismo, a doutrina dos espíritos também não comunga com isso. Ele dizia assim, não, o ato sexual é apenas e tão somente para procriar. Se você não vai procriar, então não precisa dessas, digamos assim, dessas alegrias, dessas benesses sexuais. O que vocês acham disso? Vamos lembrar da sua fala. Vamos lembrar da sua fala. Tudo aquilo que me traz alegria no coração, tudo aquilo que me dá prazer é um ato sexual. Sendo isso, assim como a comida é vício, assim como o texto diz que tomar álcool lhe leva ao vício, a energia sexual é tão maravilhosa que é viciante. Logo, temos irmãos na Terra ainda muito viciados nesse ato. Ato esse que tem diversas formas, tanto do corpo físico como outras práticas, para que esse vício, que virou uma doença, seja explicado, seja sentido. Mas nos dois planos, encarnados e desencarnados, existem pessoas altamente viciadas nesse ópio, como diz o texto, mas hoje uma dopamina e outras coisas. Eduarda. Dizem que tudo que é bom faz bem para a pessoa, né? Até porque se fosse ruim, ninguém faria. E se fosse esse fim do mundo, como dizem que é hoje, também não existiria isso de tempo. Até porque, se fosse essa coisa que estão construindo hoje, na memória da gente, pode-se dizer, da gente de hoje em dia, isso pode ser o quê? O fim dos tempos. Isso não pode acontecer. Tá querendo transformar isso de uma forma ruim, de uma forma horrível, que não fosse já existente e que já não fosse tão bom, e também que cientificamente comprovado, isso é da nossa natureza. Se não fosse para ser, para a gente não seria. Esse cientificamente provado que é da nossa natureza, realmente eu preciso falar. Isso aí. Pode falar, Marlene, pode falar. Essa coisa de proibir e não educar.
Então, a gente tem uma jovem na sala e a gente está falando de uma forma nobre, coerente, se educa dizendo que não pode assim, assim, e nós estamos tendo a oportunidade de observar juntas que pode sim, mas tudo com responsabilidade. Não é feio, não é pecaminoso, mas é com coerência, com respeito. Tudo é possível, pode ser feito sim. E outra, eu concordo com a Eduarda, seria o fim do mundo, porque a gente só volta para o planeta através de um ato sexual. Então imagine se não tiver mais sexo, não teremos, não vamos nem falar de reencarnação, porque não vai ser possível. Então, vamos lembrar que um ato sexual é a grande porta para chegar ao planeta Terra. E aí, Joel? Exatamente. E voltando às palavras de Maria Eduarda, se fosse para ser ruim para a gente, não seria criado por Deus. Porque Deus quer o nosso progresso, quer a nossa evolução. Né? Então, como é que pode uma coisa que foi criada pela criação, para que a gente possa estar, né, se for algo ruim, para o nosso. Deus cria algo que seja para nos prejudicar? Não. Agora, claro que há os desequilíbrios, como você mesmo falou, em relação à comida, há desequilíbrio, pessoas viciadas em comida, em álcool, em jogos. Hoje a gente vê muitas pessoas viciadas em jogos assim, absurdamente, que eu não tinha nem noção do quanto que isso é presente, né? Em telas, hoje as pessoas não ficam sem o aparelho, né, para comer, para fazer as coisas. Então, é uma questão de educação, da gente entender, com amor é muito melhor, com respeito é muito melhor, né? Mas é lógico, cada um vai ter a sua oportunidade também de construir a sua própria, e quando é bem conduzido, né, uma menina que esteja tendo essa oportunidade de ter essa orientação, né, eu acho isso tão bonito, porque nem todas nós tivemos isso, né? Não se falava sobre sexo, não se falava sobre quase nada. É como se você já tivesse vindo com o aplicativo e pronto, né? Mas não tinha. Na verdade, quem já tem os seus 40, um pouco mais, ainda ontem o sexo era tabu. E se falava muito na escola isso, porque os pais geralmente não tinham coragem, não se sentiam à vontade de conversar isso com seus filhos, mas se tinha, é perceptível que se criaram todo uma redoma, e pior que uma redoma nociva, com relação ao processo do sexo. Mas hoje nós entendemos que é algo saudável, é algo que pode ser vivido com respeito e responsabilidade, tudo pode acontecer. Aí Alexandre, lá, conjuntamente com André Luiz, ele vai prosseguir afirmando que, como em toda parte, todas as bases da lei universal do bem e da ordem. Quer dizer, tudo está balizado dentro desta lei que rege todo o universo, bem e da ordem. O que sai desses dois aspectos, desses dois prismas, bem e ordem, isso vai de encontro às leis divinas. Quem foge ao bem é defrontado pelo crime. Quem foge à ordem cai no desequilíbrio. E é muito bom quando ela traz isso. Quem sai da ordem, quem foge da ordem, cai no desequilíbrio. Como é que você entende isso, Joelma? Se existe uma ordem, seja ela natural, organizada, criada, é para que as coisas funcionem corretamente. As ordens que nós vivemos na sociedade, elas foram criadas para que a gente vivesse em harmonia, para que ninguém passasse, né, a desrespeitasse o outro. Oficialmente, elas existem para isso. Então, no momento que ele coloca que há essa desarmonia diante todo o excesso,
todo excesso ele vai causar um desequilíbrio. Então, se nós tivermos condições de termos presente em nossa mente o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, até onde eu posso ir, eu não vou causar desequilíbrio. Certo que estamos na condição humana e que muitas vezes nós não temos esse equilíbrio todo. Mas para manter o equilíbrio, para manter as coisas organizadas, é fundamental que tenhamos. E vivemos mais felizes porque as consequências do desequilíbrio sempre vêm também, né? Então, assim, depois a gente bota a mão na cabeça, não sei por que eu estou passando por isso, mas é porque houve um desequilíbrio em algum momento, um desequilíbrio financeiro, um desequilíbrio de comida, aí me causou um mal-estar, estou com uma dor de estômago, né, com o estômago cheio, porque eu comi demais, aí eu tenho que tomar um antiácido para ajudar na digestão. Então, às vezes, o excesso, o desequilíbrio vai nos causar consequências, normalmente. Marlene? Aproveitando a fala de Joelma, a palavra em especial desequilíbrio é o excesso de informações que chega hoje a muitos jovens e o extremo de outra turma não ter acesso às informações da coisa natural que é o sexo. Então, tem várias escolas, e dentro do espiritismo também tem esses extremos. Tem pessoas que demonizam e falam coisas absurdas em relação ao equilíbrio da palavra sexo. E, em muitas famílias, essa palavra quase não é permitida se falar. Então, quanto mais a gente bota a luz nesse estado de ignorância, dizer todos nós somos fruto de um ato sexual, a coisa vai melhorar. Mas o que a gente tem visto são músicas banalizando um ato sexual. E tudo leva a isso. Algumas músicas que eu não vou nem mencionar, a gente é doentio, é animalesco, é uma coisa muito desagradável de se ouvir. E é uma força criadora. E nós estamos agora presenciando essa polêmica que foi lançada pelo influenciador Felca, né? Que não sei se vocês viram o vídeo que ele fez denunciando essa adultização, é o tema do vídeo, né? E que fala dessa sexualização absurda e pessoas monetizando no YouTube e outros canais. Então, assim, alguém tem que falar. As pessoas têm que falar sobre isso, porque é aí que gera o excesso, aí que gera a exploração e os desequilíbrios, porque às vezes a pessoa está até ali, até agora não tinha manifestado, mas precisou de um gatilhozinho para, de repente, manifestar algo que já vem até de outras vidas. E a gente está aqui para conduzir para o bem, para poder melhorarmos e não cair em tentação novamente. O Pai Nosso já diz, ó, Pai, não me deixe cair em novas tentações. O que parece normal, gente, é perigoso. Observem a figura das meninas, short, calcinha e cropped. E essa normalidade que é assustadora. E essas festas, onde tem paredões, a vestimenta é isso. É um excesso de exposição. E esquecendo da coisa sagrada, que é o corpo físico. Então, quanto mais a gente conversar em programas abertos, para que chegue o maior número de pessoas, lembrar que somos um ser sagrado, que isto aqui é um instrumento de evolução, que o corpo físico é uma bênção. Muita coisa vai melhorar. Não é que uma determinada filosofia cobre tudo, mas o excesso também é desagradável. Da nudez. Exatamente, é o equilíbrio. É o equilíbrio. Né? É o equilíbrio que é importante, né? E você falou uma coisa muito interessante, quando a forma com que nos foi ensinado, que ainda persistem, sobre o corpo feminino, quão sagrado é um corpo feminino. Quando a gente estuda e vê que a menininha, quando nasce,
já nasce com o ovário prontinho, com todos os óvulos que vai ter durante a vida inteira. Gente, é tão bonito isso, mas não é mostrado essa beleza, como que deveria ser visto com mais respeito, com mais. Até pelas próprias meninas não têm esse respeito por elas mesmas. Né? Falta assim essa gentileza delas para com elas. Mas não tem, Joelma, exatamente por falta do processo educacional, uma educação doméstica. E, consequentemente, tendo essa continuidade na educação escolar. Porque hoje o que demonstra a sociedade, de modo geral, é o processo de desvalorização feminino, principalmente da sua mão de obra. Além da mão de obra, aí você pode estender para todos os aspectos. Naturalmente, que de Jesus para cá, isso tem mudado de forma significativa. Entretanto, ainda sonha, ainda almeja essas melhoras, onde nós, na condição de mulheres, tenhamos a oportunidade de sermos enxergadas como seres humanos, com as suas sensibilidades e fragilidades, mas que também possuem um potencial extraordinário de tomar conta de uma obra, de dar conta de uma obra, enfim, de fazer coisas que sejam intitulado ou orquestrado apenas para homens. Esse tabu nós já quebramos. Podemos fazer qualquer coisa. Aquilo que nós quisermos fazer em nome do bem, nós somos capazes de realizar. Eduarda, você tem o que para falar para nós sobre essa questão que nós abordamos ainda há pouco com relação a, em toda parte, as bases... Quem foge ao bem é defrontado com crime. Quem foge à ordem cai no desequilíbrio. Então, tudo na vida precisa de um equilíbrio, então nós temos que organizar bem a nossa rotina de que nós fazemos, tipo trabalho, entre outras coisas, e também com lazer, porque a gente não vem no mundo só para trabalhar, a gente também precisa ter um momento para a gente. Então a gente precisa equilibrar as duas coisas, até porque se a pessoa só viver trabalhando, muitas das vezes pode vir alguma doença ou alguma coisa para fazer que aquela pessoa pelo menos descanse um pouquinho. Algo que faça aquela pessoa parar em algum momento para descansar, para ter um momento entre ela ou entre ele, para ter um momento só dela, porque a gente também precisa desse momento só da gente, e também a gente precisa de um momento conviva com mais pessoas. Isso tudo vai vir entre fases da nossa vida, e também vai vir que as pessoas realmente vão perceber que a gente também precisa daquele apoio e vai lá e ajuda. E também sobre o vídeo do Felca, no caso, nós vimos que nesse vídeo teve várias pessoas e vários influenciadores que, no caso, faziam esse tipo de vídeo não só por fazer, mas para ganhar dinheiro. Tudo tinha um porquê e tudo tinha um por trás de tudo. Até porque a pessoa não vai prejudicar a vida de outro, até porque não é certo, mas a pessoa não vai prejudicar a vida de outro só para ficar prejudicada. Não, ele vai atrás de dinheiro e algo para que ele possa subir. Mas perceberam mesmo que dessas pessoas que apareceu foi o Ítalo. Ele subiu muito no Instagram. Muito. Mas também quando esse vídeo saiu, ele caiu de vez. Foi. E também tem várias pessoas... Quem subiu muito assim no Instagram? Calma. Quem foi? Foi. Ítalo. Quem? O Ítalo. O Ítalo que fazia os vídeos de menores, tipo um reality show, de menores sexualizando as meninas, colocando eles para se beijar, sabe? E aí, assim, ele tinha muitos seguidores, milhões de seguidores. E essas pessoas que assistiam, cada visualização ganhava dinheiro. E, na verdade, as meninas eram de 12 a 16, né, Eduarda? Bem novinhas. Tipo, teve uma mesmo que entrou com 12, que agora tá com 17. Mas ela sempre fez parte da turma até hoje. Faz parte. Aí a menina botou silicone com 17 anos. Né? Então, assim, essas fez coisas... bebê também, né? E com isso, ele subiu muito, mas quando caiu foi de vez. Porque veio muitas pessoas para cima dele e várias pessoas também para apoiar ele. E hoje mesmo estava falando no jornal que o apoio dele mesmo, da justiça,
estava querendo parar de apoiar ele, até porque até mesmo o presidente já fez um coisinha para que ele fosse Manifesto. preso. Para que ele tivesse preso e também para que ele perdesse o contato com aquelas pessoas que viviam no grupo dele, que ele não pode mais falar com ninguém que estava no grupo dele, porque ele foi punido mesmo de falar com essas pessoas. As casas que ele tinha de luxo, tudo isso meio que não é mais dele. Ele meio que caiu, para você perceber que a pessoa que faz errado, algum dia ele pode subir, pode acontecer de tudo de bom na vida dele naquele momento, mas algum dia sempre vai cair, sempre vai acontecer alguma coisa, porque aquilo dali não pertence a ele. Aquilo que ele fez, ele teve que derrubar o outro para ele poder subir. E isso não é certo. Exatamente. Então sempre vai acontecer algo que ele tropece. Até porque ele está pagando o que ele já tinha feito desde o começo. Exatamente. Eu não gosto da palavra pagar, mas está se reequilibrando, se ajustando. Muito bem. E aí, André Luiz vai mais para lá nos tabus, vai vencendo essas situações, e ele nos afirma assim: ao demais, não devemos esquecer que o sexo na existência humana pode ser um dos instrumentos do amor, sem que o amor seja o sexo. É nesse ponto que nós vamos confabular. Ele traz, pode ser que o sexo, do sexo, sem que o amor seja o sexo. Eu cheguei a fazer um grifo, eu cheguei a grifar essa parte. Eu grifei também. Né? Eu cheguei a grifar porque eu achei tão bonito isso, e a gente se prende muito, né, ao contato. A gente ainda é muito. Eu falo às vezes que eu me sinto carente de coisas, né? As carências da vida, a gente não canaliza, não entende o que é realmente o amor, o que é, né? Não precisamos, podemos sublimar muita coisa. E em relação às jovens, eu vejo minha filha que tem 15 anos também, que às vezes diz assim, mãe, será que eu não vou beijar? Vai, dê tempo ao tempo, não tenha pressa, né? Os jovens não precisam ter essa pressa toda, porque tudo vai acontecer no momento certo. Não é para antecipar, né, Eduarda? Como estava fazendo com as meninas lá, antecipar essa sexualização, não precisa. Tem que dar o tempo certinho, né? Que devagar as coisas vão acontecendo. Devagar e sempre. Devagar e sempre. Como é que você entende isso, Marlene? Dos instrumentos do amor, sem que o amor seja sexo. Lembrando a gente aqui do amor incondicional. Que é quando a gente, pelo menos, ela está falando de filho, quando você tem um filho no colo, você tem tanto amor para aquela criaturinha. Foi um ato sexual que trouxe ele ao planeta Terra, mas o amor que você tem por ele é algo muito maior do que isso. Que a uma hora a gente compreende que é para amar. É por isso que ele diz assim, um instrumento do amor, sem que o amor seja o sexo. É uma ligação tão linda. E depois as irmandades que formamos, que é amor. E não é um ato sexual. Mas a energia que gera é de amor. O que a gente está fazendo agora, falando dos livros de Chico, divulgando a palavra de Jesus, é um ato sexual. É uma energia criadora. É amor e que não é sexo. Essa tranquilidade de a gente falar de sexo. Amém. Muito bom. Diante disso, já falou, Joelma? Já? Já, pronto. Diante disso, André Luiz vai dizer para nós que isso mesmo, os homens e as mulheres cuja alma se vai libertando dos cativeiros da forma física, escapam gradativamente do império absoluto, para eles, a união sexual orgânica vai deixando de ser uma imposição, porque aprendem a tocar os valores divinos da alma entre si, alimentando-se reciprocamente. Isso aqui é rico, é muito rico, porque ele vai trazer uma conotação que somos nós que estamos agora afirmando
É a doutrina espírita que traz esse descortinar de ideias. E nós desejamos ouvir vocês. Fiquem à vontade. Eduarda, pode falar, Eduarda. O que a gente acabou de comentar. Escapam gradativamente do império o império absoluto, das sensações carnais. Para eles, a união sexual orgânica vai deixando de ser uma imposição, porque aprendem a tocar os valores divinos na alma, entre si, alimentando-se reciprocamente. E também, para isso tudo acontecer, precisa mudar também a visão de como o sexo vem para a sociedade. Porque se isso vier do jeito que muita gente pensa que é o fim do mundo, que é ruim, que é isso, que é aquilo, ele vai continuar sendo algo ruim. Mas a gente está aqui para tentar mudar a mente dessas pessoas, até porque, para ele se tornar algo, e porque ele é algo bom, e algo que nós vemos que dá futuro para a gente, até porque sem eles a gente nem estaria aqui. Nós percebemos que, com isso, as pessoas precisam mudar seu contexto e seu pensamento a respeito sobre isso. E eles precisam também aprender a lidar com essas situações. Porque muita gente tem vergonha, muita gente não gosta, muita gente acha feio falar sobre isso, até o nome muita gente acha feio só de citar. E isso temos que também mudar isso na visão da sociedade, porque isso não é uma coisa horrível. Não é esse fim do mundo que todo mundo pensa, entre aspas, que é. Porque se isso não existisse, Deus não faria isso pra gente, se isso não fosse bom. Se isso não melhorasse a nossa vida e se o nosso cotidiano em si. Até porque a gente precisa disso algum dia. Mesmo sendo velho, novo, independente. Precisa disso o que, Eduarda? A energia criadora do sexo. Nós já somos portadores dela, Eduarda. Nós já somos portadores dessa energia. Agora, o que cabe é cada um vai dar uma destinação, uma objetividade diferente. Percebe? Mas a humanidade como um todo, ela é preenchida, ela é revestida desse campo energético. Viu? Possui, mas muita gente ainda não descobriu sobre essa energia. É isso que eu estou dizendo. Que muita gente precisa viver para conhecer bem essa energia. Porque muitas pessoas acham que isso é o fim do mundo, como eu falei. Mas as pessoas precisam aprender a lidar com o contexto e sobre a fala a respeito disso. Bom, deixa eu entender o que você quer dizer. Você quer dizer o seguinte: ela não entendeu. As pessoas precisam compreender. Veja se o seu raciocínio é esse e se nós compreendemos perfeitamente. Precisam compreender que o sexo não é apenas e tão somente o ato, um processo de penetração. Ele vai para além. É uma energia que permite a pessoa realizar qualquer atividade, que lhe deixa em êxtase. Há professores que, quando estão em sala de aula, estão assim, absolutamente inebriadas de alegria. Há pessoas que, quando... uma faxineira, por exemplo, faxineira que gosta daquilo que faz, termina aquela toda cheirosinha, aí a pessoa elogia, ela entra em êxtase. Uma cozinheira, olha só, quando faz uma comida e as pessoas elogiam, as pessoas comem com prazer, para ela aquilo ali é uma satisfação indescritível. É isso que você quer dizer, que as pessoas não conhecem como sendo uma energia sexual, não é isso mesmo? Sim. Muito bem, muito bem. Ok. Porque se nós fôssemos canalizar para outro campo, aí nós já diríamos que não é bem por aí. Desta forma, muito bem. Ok, ele vai dizer que gradativamente as pessoas vão... a união sexual orgânica vai deixando de ser uma imposição. Isso nos chama atenção. Por que, Joelma? Porque vamos evoluindo. Vai chegar um momento que o amor vai prevalecer. À medida que formos... a necessidade da reencarnação, ela ainda nos coloca na necessidade do sexo. Mas sem essa necessidade total carnal, com o passar do tempo, à medida que a gente vai sublimando nossas sensações, nossos sentimentos, e o companheirismo, já tivemos filhos,
já estão aqui. Independente disso, tem pessoas que já estão na Terra com outro paradigma, né, com outras formas de lidar com o sexo, né, que se enxergam de outra forma, até se colocam como assexuados, né, porque não precisam dessa necessidade toda de estar na conjunção carnal. Então, à medida que... Mas isso é de cada um, é com o tempo, e cada espírito tem sua programação, suas responsabilidades, né? Mas haverá um tempo em que chegaremos em planetas até felizes, até depois da regeneração, e que não vamos mais precisar desse processo de reencarnação através do ato sexual, porque já estaremos em outro estágio, né? Mas, por enquanto, eu entendo que quando eles falam vai libertando dos cativeiros da forma física, escapam gradativamente do império absoluto das sensações carnais. Quando as pessoas conseguem ter prazer na convivência, no bem-estar, numa boa conversa, nos prazeres que a vida oferece de acordar e enxergar, né? Tá com seus olhos aí, ver e saborear momentos de alegria. Isso você não vai ter essa necessidade de ter alguém do seu lado preso a você. Muitas pessoas estão muito presas a presença de alguém ali. Não, você pode canalizar um ato de caridade, um trabalho pelo bem das outras pessoas, isso vai canalizando, você vai sendo útil, vai ficando feliz de verdade. Isso aí, esse campo que você traz é algo sensacional, sem dúvida. Todavia, há de convir que ainda temos aqueles nossos irmãos que, para eles, essa energia, propriamente dito, é fundamental. Portanto, para você que assim acredite, você não precisa menosprezar-se por isso. O que a gente chama, o nosso chamado é para começar a enxergar, abrir, despertar a sua percepção, porque a missão da doutrina espírita é essa, despertar consciências, para que vai muito além. O simples fato de pegar na mão, troca de olhares, como você trouxe muito bem, a companhia do outro, uma conversa interessante, é algo absolutamente maravilhoso. Inclusive, tem eu não sei se é uma psicóloga, que ela diz assim, case com quem você gosta de conversar. Né? Eu li alguma coisa do gênero, porque quando essa energia não mais exigir de você esse movimento, o ato de conversar vai alimentar a alma, vai alimentar o espírito. Então, essa troca. Eu estava também observando uma outra coisa que eu li em algum lugar, ele diz assim, segurar na mão, andar de mãos dadas, é mais bonito e é mais romântico do que o próprio sexo. Então, Exatamente. A gente vai crescer mais, a gente vai se desenvolver mais nesse sentido, porque tem muita coisa para a gente conversar. Marlene, tem algo para complementar? Quer dizer alguma coisa? Ou... Você falou que era andar de mão dada e ela falou da convivência. Quando a gente descobrir que viver junto, que é essa a ideia do planeta Terra, é estar junto, mas aí a gente lembra que o Evangelho disse que a gente veio sanar o egoísmo, que a gente consegue viver com o outro, com amor incondicional, eu posso amar a Rainha, eu posso amar Joel, mas ela não precisa ser minha posse. E a gente vê muito os relacionamentos como o meu. E quando a gente ampliar um pouco mais isso e entender que eu estou casada com fulano, mas isso não impede de que a gente se relacione de forma amigável, amorosa, para que o feminicídio diminua, para que outras coisas que através do sexo acontecem, que a violência diminua. É porque ninguém é posse. E a gente tem um amor posse, que é gerado através dessa energia sexual.
Muito bem, diante do que nós trouxemos, vamos às perguntas. Abigail Moraes, Chapéu do Sol, São João da Barra, Rio de Janeiro. Ela pergunta assim: os vícios de fumo e álcool, na mais tenra idade, são resquícios de vida passada, tendência orgânica dos pais, influência ética e moral dos genitores e ou parentes próximos? Eu posso começar a responder? Pode. Ó, segundo a psicologia da correlação, essa criança, independente do processo reencarnatório, quando não tem uma mãe que, durante a amamentação, tem mães que colocam pano, não olha para a criança, e todo indivíduo que passar por isso, ele vai ter uma predisposição a ter qualquer vício na boca. Fumar, alcoolismo, tudo isso está ligado a um processo de educação. Que educação é essa? Necessitamos educar as mães para que durante a amamentação não tenha outras pessoas por perto, esteja ela e a criança, e de preferência ela olhando para os olhos da criança, ela dando atenção àquela mama. E aí, aos poucos, teremos cidadãos onde foram acolhidos no seu primeiro momento e se sente protegido pelaquela mãe. E o que eu tenho observado é o seguinte: eu estava no bazar, estava uma mãe com o peito na rua e a criança em pé, amamentando, sugando o peito. Eu disse: mãe, isso não é possível, isso é coisa de animal, você é um ser humano. Acha um lugar onde você possa sentar com a criança, dá atenção que ela está te pedindo, e aí depois você volta aqui no bazar, para não ofender, sabe? Mas essa informação ela precisa ser disseminada, levando as mães a compreenderem que aquele ato vai prejudicar muito o desenvolvimento intelectual e emocional da criança. Joelma? É um assunto muito amplo, né? Que realmente ela envolve. Você percebe o seguinte: nós presenciamos na escola municipal que eu trabalho crianças geradas em barriga de crack, em barriga de álcool, e essas crianças já nascem com uma predisposição. Tem também o fator histórico da encarnação anterior, realmente, que às vezes a pessoa já vem de um vício de outra vida, isso influencia? Influencia sim. A pergunta da pessoa, ela quer saber o que justifica, né, alguém se envolver, né, no vício. Mas, assim, independente da sua trajetória, como você mesmo falou, sua trajetória como espírito eterno, o meio é muito importante. Hoje a gente percebe que tem até os cigarros eletrônicos, que os jovens, parece uma besteira, parece uma loucura, que eu não conformo. A gente falava tanto, né, o combate ao fumo, e aí esses cigarros eletrônicos são tão danosos ou mais danosos do que os tradicionais. E assim, cadê quem que observa? Só vai perceber depois, né? Quando já está fumando, você não sabia. Quem que compra? Com que dinheiro? Quem que dá o dinheiro? Então, os vícios, eles podem ter, sim, essa raiz lá no passado reencarnatório, mas ele pode ser atenuado ou agravado de acordo com o meio que a pessoa reencarna. Né? Se as famílias se preocuparem em não fumar, para não dar este exemplo aos seus filhos, ajuda bastante, né? Se educá-los dessa forma. Uhum. O que você acrescenta, Eduarda? Que aí já vai depender do ser, porque pode ser que venha de influência de parente, possa ser que venha de influência dos próprios pais no seu cotidiano, no ambiente onde vive. Pode ser que já venha de vidas passadas também. Possa ser de
vir de várias formas, até porque quem abre para esse caminho mesmo do vício, algo mesmo é por você mesmo. Não é, a minha prima tá fumando, a minha tia tá fumando, meu pai tá fumando, minha mãe tá fumando. Sim, deixa ele fumar. Eles podem até estar fumando ao seu redor. Você pode ser até pequenininho assim, falar assim, olha, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Porque a mesma pessoa, quando é criança, a pessoa não vê logo assim o mal de cara. A pessoa acha que a vida tudo é belo, tudo é perfeito. Eu quero seguir aquele caminho daquela pessoa. Mas quando a pessoa vai crescendo, vai adquirindo as memórias e as ideias de como a vida possa ser, que seja algo bom, pode ser que seja algo ruim, pode ser que a pessoa assim, eu por mim, eu vou beber aqui, vou fumar aqui, tá ótimo para mim, não serve para nada. As pessoas também podem ter esse pensamento. Aí já vai depender de como as pessoas vê o mundo da forma ou correta ou mesmo dessa forma. Quem vai decidir, de fato, é a criatura, considerando que nós somos portadores de algo sagrado que é o livre-arbítrio. Eu conheço pessoas que os pais são fumantes e eles não fumam. Então, vai depender muito do ser. Eu conheço casais em que o marido fuma e ela não fuma. Ela é fumante de forma indireta. Por que indireta? Porque também está se alimentando daquela fumaça em que o ser toda vez está ali como é que eu posso dizer? Expedindo, ou aquela fumaça que ele está... Expelindo. Como? Expelindo. Que seja isso. Então, o que acontece? São fumantes indiretos, mas eles não fumam. É muito peculiar a cada criatura humana no que diz respeito a essa decisão de fumar, beber, enfim, todos esses vícios dos quais nós temos notícia. Você ia falar, Marlene? Por conta ela perguntou quem financia isso e quem está vendo isso. Joelma, a gente chega num grande problema social, que é os lares que não têm mãe. Os lares que a mãe precisa trabalhar e a criança fica em casa muito tempo só. E aí o que acontece, o que tiver em volta é que vai educá-los. Nós temos uma necessidade profunda de encontrar mulheres em que, mesmo com todas as suas lutas, elas consigam estar perto do processo educacional dos filhos. Nós estamos numa sociedade doída e doente, e um dos grandes aspectos é o sofrimento da figura feminina em ter que trabalhar e educá-los. Muito bem. A próxima pergunta é de Maria Clara, Parque das Dunas. E ela diz assim: como os gatilhos, para o mal ou para o bem, podem ser despertados em nós dentro do processo reencarnatório? Como é que esses gatilhos, eu vou fazer o bem, eu vou fazer o mal, como é que isso se desperta em nós? Eduarda. Aí já vai ver da consciência de cada pessoa. Se ela tem aquela consciência de que ela deve fazer o certo o tempo todo, ela vai fazer o certo. Ou se ela já vai com a mente, nada tá dando certo na minha vida, isso por mim tá tudo certo. Também isso vai acontecer o mal para ela, até porque se ela na outra vida ela não fez umas coisas muito boas e na hora da reencarnação ela fala assim, se eu fizer de novo não tem problema não, eu vou ter outra chance mesmo para reencarnar. Tem muita gente que pensa assim, mas muitas das vezes pode ser que não. E muitas das vezes é nenhuma religião que é muito boa, tá na religião católica, qualquer uma da religião, e na outra vida já não quer mais saber de religião nenhuma, já quer focar em outras coisas. Também vai depender da sã consciência dessa pessoa. Se ela na vida passada fez coisas ruins e nessa vida ela querer mudar, ela pode mudar, mas se ela querer ficar naquela mesmice de sempre, ela vai ter que voltar de novo para ela se melhorar, até ficar bom. E se aquela pessoa já foi bom, pode até voltar, porque pode ter assim um risquinho de falha, mas pode voltar de novo para acabar logo com essa falha que já estava para ser melhorada há muito tempo. Possa ser que nessa vida ela tenha sido boa, mas na outra ela foi tão ruim, mas tão ruim, que ela não se melhorou totalmente nessa vida. E que ela vai precisar voltar de novo para melhorar aquele risquinho que faltava.
Bora lá, Nilda. Marlene. Tudo que eu sinto prazer em fazer, que não é bom, é um gatilho meu. Se eu ainda digo que vou pegar o chicote para dar no outro, isso é um gatilho te lembrando de como você se comportava. Se eu posso e gosto de cumprimentar o outro esbofetando, dando tapa, eu estou dando abrindo gatilho. Se eu acredito que eu preciso falar alto, gritando com o outro, é um gatilho. É inconsciente. Você faz que você nem tem noção. E depois você diz, fiz isso, fez. Mas é uma predisposição da pessoa. Esse é um gatilho. Joelma? A gente traz conosco as impressões muito presentes, né? Mesmo com o véu do esquecimento, há momentos em que vai ter essa questão que você falou aí, Marlene. Esse gatilho, ele vai aparecer em algum momento. E o meio da gente, a nossa vontade de querer melhorar, porque nós somos criados para evoluir, nós somos criados para melhorar. Então, o bendito do livre-arbítrio, ele nos dá essa possibilidade de fazer o bem ou não. E quem que sofre com a consequência disso? Nós mesmos. Nós começamos a deixar de fazer certas coisas, como passamos a entender que tudo que a gente vivencia é consequência nossa. Kardec vai dizer que se reconhece o espírita pelo seu esforço em vencer as suas más inclinações. Então, naturalmente, a criatura humana, ao longo da sua trajetória, ela vai demonstrando quem ela é, o que ela é, de onde ela veio. E essa demonstração ocorre nos nossos pequenos atos, nas pequenas atitudes, que nós vamos nos revelando quem de fato nós somos. E ao percebermos essas inclinações, é que nós vamos tratando paulatinamente cada uma, sem agressões. Não precisamos nos agredir, temos apenas paciência. Se o nosso propósito, a nossa intenção é de autotransformação, perseveremos neste projeto, porque com certeza nós iremos alcançar. O que não cabe é desistir. Desistir jamais. Prosseguir sempre, porque amanhã será melhor do que hoje. E assim, vamos passar para a pergunta de Jeremias Barreto, Sé Centro São Paulo. Obrigado, Jeremias. Um abraço para você, sempre conosco. Ele diz assim: eu tenho convergência ao roubo. Minha futura reencarnação pode ser dentro de uma doutrina religiosa, no meio de outros com o mesmo hábito, muito rico, muito pobre. Como acontece isso? Ele fala com relação... Ele tem essa inclinação. Como seria o projeto reencarnatório dele? Malu, um abraço para você. Alzenir, boa noite. Pode falar. Ele vai vir reencarnar no lugar onde ele vai ser tentado constantemente. E ele vai provar que a força que ele acreditava no tipo físico que ele conseguiria superar, tem algo no nosso processo reencarnatório, educacional, que a gente, como a Eduarda falou, a gente não consegue na primeira reencarnação, na primeira tentativa, se livrar. Porque se você vai limitar o roubo apenas às coisas materiais, ótimo, isso é possível. Mas tem um roubo que você faz consigo, que vamos dizer, eu agendei com a Renilda e é só 1 hora. Eu vou ficar 3 horas com a Renilda. Isso é roubo do tempo do outro. E a gente não tem noção de quanto tempo é valiosíssimo. E a gente também responde disso no mundo dos espíritos. Se ele só se limitar ao roubo material, vamos ser convidados a trabalhar justamente um local onde a gente vai ser provado. Vai ser chamado constantemente a andar na linha. Joelma? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Tem uma coisa, aqui se faz, aqui se paga, não necessariamente na mesma vida, né? Mas é aqui mesmo que nós vamos ter que acertar nossos ponteiros. As nossas tendências, né? Nossas vicissitudes, tudo que a gente pode ter de bom ou de ruim, vem, mas a gente vai ter que
a nossa vontade muito grande de reencarnar para poder melhorar tem que ser maior do que esse gatilho. Tem que ser, eu acredito que quando estivermos à espera da oportunidade, principalmente hoje, se estamos tendo a oportunidade de esclarecer hoje, já vai se preparando para a próxima, já vai se preparando para o que vier lá na frente. Por quê? Porque se eu não consigo ainda combater as minhas más tendências, vai trabalhando na sua mente desde já, porque a mente é o espírito. Nós vamos levar conosco para as próximas encarnações, porque somos espíritos eternos. Então, botar na cabeça desde já que vai depender de cada um. Essa tendência negativa, seja para isso ou aquilo, você já tem que começar a combater desde já. Porque se você sente que não vai vencer isso nessa vida, tenta ao máximo. Porque, como o Renilda falou, reconhece não o verdadeiro espírita, mas o verdadeiro cristão, que é pelo esforço que se faz para conseguir vencer. Não necessariamente que vai alcançar, mas tem que ter uma vontade. Exatamente. Nossa prece. Ainda hoje estávamos falando no livro dos Espíritos, a moça perguntando assim para mim, Renilda, a gente percebe que a pessoa tem uma inclinação para viver no processo simbiótico da obsessão. Além da oração, o que eu mais posso fazer? Nada. Nada, porque para libertar-se desse processo obsessivo, o ser precisa decidir a afastar-se. E esse afastamento só acontece com a mudança de conduta, a mudança do sentir, a mudança do pensar. E nós não temos como obrigar alguém a querer mudar. Não temos. Portanto, querido, como é o nome dele, Jesus, Jeremias, esse projeto reencarnatório, ele será pautado na essência do bem, para você viver o bem. Naturalmente que passará por esse processo expiatório, para saber se você está pronto para vencer essa inclinação ao roubo. Mas, com certeza, a proposta é de que saiamos dela na condição de espíritos redimidos, e não mais dentro de um arcabouço do sacrifício, da dor, da luta. E sim, libertar-nos de nós mesmos. Olga Feitosa, um abraço para você, querida. Muito obrigada. Alzeni, obrigada. Malu, obrigada. Obrigada a você, Joelma, obrigada. Maria Eduarda, Marlene, muito obrigada por estar no nosso programa Alô Jovem. E aqui nós respondemos algumas perguntas. Fique à vontade, o programa é seu. Aqui é você que manda. Uma boa noite aos nossos amigos internautas, um bom dia, uma boa tarde para você que assistirá mais tarde. E pediremos agora que a nossa querida Maria Eduarda possa proferir a nossa prece de encerramento. Muito obrigada. Adorável Mestre Jesus, muito obrigada por estarmos aqui hoje em mais uma noite de quarta-feira. E que abençoe nós hoje por todo sempre, e que assim seja. Que assim seja. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.